Minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Profissionais envolvidos na operação após atos terroristas em Brasília são homenageados. E ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defende união contra ataques à democracia. É preciso união nacional para proteger o dinheiro público, para proteger o interesse público, é para proteger o Brasil. E também na Voz do Brasil de hoje. Reduzir as disputas entre a Receita Federal e empresas e pessoas que têm débitos tributários. E assim aumentar a arrecadação do governo. Vamos saber mais detalhes sobre o programa Litígio Zero em uma entrevista com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Ministros participam a partir da semana que vem do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Márcia Fernandes. O objetivo é debater os desafios globais e buscar em conjunto soluções para problemas econômicos antigos, como a fome, a desigualdade e a falta de acesso à saúde. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Instituições e policiais que atuaram depois dos atos terroristas em Brasília foram homenageados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Forças de segurança e organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Serviço de Atendimento Médico de Emergência, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram reconhecidos pelos serviços prestados durante a operação. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, destacou que a união de diferentes atores foi essencial para o sucesso da operação. Essa não é uma operação da Polícia Federal. Não é uma operação do servidor A, B ou C. Isso é uma operação de Estado, é uma operação conjunta, integrada, e isso demonstra que, unidos, né, cada instituição dentro da sua atribuição legal, a gente é muito forte. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lembrou que, além de punir os culpados, é preciso prevenir possíveis ataques futuros. Nós temos que levar isto adiante não por vingança. E isto é necessário para a prevenção de novos eventos dessa natureza. Então é preciso união nacional para proteger o dinheiro público, para proteger o interesse público, é para proteger o Brasil. A operação de garantia da democracia e prevenção do Estado de Direito é considerada a maior realizada pela Polícia Federal. Quase 1.900 pessoas foram conduzidas para a Academia Nacional da PF. Todas foram interrogadas e podem responder por vários crimes. Reportagem Cleide Lopes. O governo poderá pedir aos Estados Unidos a extradição do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, caso ele não se apresente às autoridades brasileiras até a próxima segunda-feira. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, devolveu ao Supremo Tribunal Federal a réplica da Constituição de 1988, que foi levada da Suprema Corte pelos vândalos no último domingo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que aguarda a apresentação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, às autoridades. Torres deixou o Brasil e viajou de férias para os Estados Unidos no início de janeiro. Ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após acusação de inércia nos atos de vandalismo em Brasília no último domingo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que, caso o ex-secretário não se apresente, a Polícia Federal vai tomar as providências necessárias. Vamos aguardar até a segunda-feira essa apresentação,
não havendo, por intermédio dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, nós vamos deflagrar, já na próxima semana, os procedimentos voltados à realização da extradição, uma vez que há uma ordem de prisão expedida. Dino também lembrou que a Justiça Federal aceitou o pedido da Advocacia Geral da União do bloqueio de bens de 52 pessoas físicas e 7 jurídicas acusadas de financiar os atos antidemocráticos. O total bloqueado chega a R$6.500.000, valor aproximado dos prejuízos à Câmara dos Deputados e ao Senado apurados até o momento. Flávio Dino afirmou ainda que as investigações dos atos terroristas estão avançando com a ajuda da Perícia Criminal Federal. A extração dos dados, a Polícia Federal, no tocante aos celulares apreendidos, nós estamos falando de mais de 1.000 celulares, também está havendo a coleta de material de DNA das pessoas, porque isso é um caminho que pode haver o vínculo entre danos efetivamente causados e pessoas que estão presas em razão de vários crimes em tese cometidos. O ministro da Justiça também compareceu ao Supremo Tribunal Federal para devolver a réplica da Constituição de 1988, que foi levada da Suprema Corte no dia 8 de janeiro. De acordo com o superintendente da Polícia Federal, Andrei de Passos Rodrigues, a réplica foi entregue em uma delegacia da cidade de Varginha, em Minas Gerais. Foi uma entrega que o cidadão fez na delegacia de Varginha, em Minas Gerais. Ele foi ouvido já na delegacia de Varginha, já prestou depoimento. E na continuidade das investigações, hoje o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, compareceu à Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento voluntário sobre os atos de depredação das sedes dos 3 poderes no último domingo. Reportagem Jéssica Gonçalves. A área econômica do governo anunciou ontem uma série de medidas para equilibrar a arrecadação de impostos e taxas com as despesas da União. Entre essas medidas, foi anunciado o programa Litígio Zero, que busca reduzir as disputas entre a Receita Federal e empresas e pessoas que têm débitos tributários. O objetivo do programa é tornar mais fácil o pagamento das dívidas com descontos de juros e multas que variam entre 40% e 100%. Sobre esse assunto, eu conversei hoje com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que explicou como vai funcionar o programa. Vamos ouvir. Secretário, então foi lançado um novo programa de parcelamento de dívidas chamado Litígio Zero. Ele vale para quem? Para pessoas físicas e empresas? Qual que é a meta também de impacto financeiro desse programa? Na verdade, é mais do que um programa de parcelamento, né? É um programa de negociação de extinção de litígio. É uma transação, né? Que envolve descontos agressivos no débito para quem aceitar quitar esses débitos em até 12 meses. Então, e ele vale para todos os contribuintes com débito junto à Receita Federal do Brasil. E no caso de pequenos valores devidos por pessoas físicas, micro e pequena empresa, ele envolve também débitos inscritos em dívida ativa. Até os débitos inscritos em dívida ativa, que são de responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estão incluídos nesse nosso programa de negociação, de transação. Ele é um programa parecido com o que eram chamados os refis, né, que também envolviam parcelamentos, descontos de juros e multas de dívidas. Qual que é a diferença do litígio zero para um refis? Ele é muito diferente, porque o refis é sempre linear, né? Ele não leva em consideração a qualidade do débito tributário, se ele é recuperável, se ele é de difícil recuperação ou se ele é um crédito sólido. O refis também não leva em consideração a capacidade de pagamento de cada contribuinte. O nosso programa é um programa de transação. Eu chamo o contribuinte e eu olho para o contribuinte. Ele é um contribuinte que tem capacidade de pagamento? É uma empresa sólida que poderia ter pago o tributo e não pagou? Ou ele é uma empresa que está em recuperação judicial, que não tem condições de pagar? Entende? Então eu olho para o contribuinte, olho também para a qualidade do crédito. Esse crédito aí, qual a minha chance de vencer isso, eu, fisco, vencer a disputa no processo administrativo e depois no judicial. Então eu qualifico o crédito tributário, se ele é difícil ou mais fácil a recuperação, e qualifico também o contribuinte. E a partir dessa qualificação é que eu ofereço as condições de desconto ou de pagamento. Por isso que ele é completamente diferente de um refis. E outra grande diferença é que esse é um programa
para atrair aquele que realmente quer resolver o problema. Então, é um programa para a solução do litígio em, no máximo, 12 meses. Não é aquele refis que o contribuinte refinancia, de fato, a sua dívida e paga durante anos. Não, aqui ele se compromete a quitar no curto prazo o débito. O senhor mencionou aí a questão da qualidade do débito em relação a algumas contendas, né? O nome Litígio Zero sugere justamente que o objetivo do programa é evitar que as dívidas fiquem muito tempo sendo questionadas nos órgãos administrativos ou até mesmo na justiça. É isso mesmo? Esse é o objetivo? Exatamente, é esse o objetivo. Nós estamos pacificando a relação do fisco com o contribuinte. O objetivo é extinguir o processo administrativo. Veja que a gente está falando, então, de um grande volume de processos que estão em litígio, que estão no processo administrativo ainda. Não há uma decisão final a favor nem do contribuinte, nem a favor do fisco. É um litígio, a gente está chamando o contribuinte e diz, olha, vamos solucionar essa pendenga administrativa e vida que segue. Tá? Então, é de fato isso mesmo. E a principal instância, secretário, recursal para dívidas com a Receita Federal, se eu me corrija se eu estiver errada, é o CARF, né? Que é o Conselho de Administração de Recursos Federais. Esse novo pacote prevê algumas mudanças nesse órgão, buscando reduzir o número de processos nele. O senhor pode nos explicar, então, por favor, quais são essas mudanças e qual é o impacto que elas devem ter? Exatamente. Veja que nós estamos estendendo a mão também para o contribuinte, reconhecendo que há questões estruturais que precisam ser melhoradas em favor do contribuinte. Uma das medidas, por exemplo, é a extinção do recurso de ofício para valores abaixo de 15 milhões de reais. O que eu estou dizendo? O contribuinte ele é autuado, né? Ele recebe lá uma autuação fiscal de até 15 milhões. Ele discorda disso e recorre para a Receita Federal. A Receita Federal, em primeira instância, dá razão para o contribuinte. Diz, olha, de fato, essa autuação está errada, não deveria existir, estou extinguindo. A história acaba aí? Não, não acaba. O contribuinte ele venceu em primeira instância, mas não leva. Por quê? Porque hoje, automaticamente, mesmo ele ganhando em primeira instância, há um recurso de ofício, que chama, né? Há um recurso para o CARF. Para essa anulação da autuação valer, ela tem que ser ratificada pela segunda instância, que é o CARF. E isso acaba para valores até 15 milhões. Então, o contribuinte, ele recorreu. A primeira instância, dentro da Receita Federal, dá razão para ele, acabou. Ele não precisa mais gastar com advogado, com acompanhamento do processo na segunda instância. Com isso, nós estamos eliminando quase 1.000 processos administrativos. Nós estamos dando razão a contribuintes em um montante total de aproximadamente 6 bilhões de reais. Então, veja que também pelo lado do fisco, nós estamos abrindo mão, né, de continuar discutindo valores, considerando que a primeira instância administrativa já deu razão para o contribuinte. Então, essa é uma medida muito importante. A segunda medida também estruturante importante é que nós estamos elevando o valor de alçada. O que é isso? Hoje, recursos de autuações de até 60 salários mínimos são decididos somente em primeira instância, dentro da Receita. Então, o processo é mais célere, é mais rápido. E, acima disso, vai para o CARF, né, em segunda instância. Aqui a gente está elevando esse patamar para 1.000 salários mínimos. Significa, então, que os valores dos pequenos contribuintes vão ser decididos mais rapidamente em primeira instância. E o CARF, que é um colegiado mais amplo, com turmas com participação de representantes de contribuintes, vão focar apenas nos processos mais complexos. Então, a gente está desafogando o CARF para que ele possa julgar mais rapidamente os processos mais complexos e, ao mesmo tempo, estamos agilizando a solução para o pequeno contribuinte. Então, nós vamos decidir diretamente na Receita Federal em torno de 70% dos processos. Então, 70% dos processos deixam de ir para o CARF e apesar de ser um volume grande em número de processos, o valor é muito pequeno. Esses 70% de processos representam menos do que 2% do valor total em litígio. Então, repara, 70% do processo, os processos de baixo valor, representam menos do que 2% do valor total em discussão. O CARF, então, ele vai analisar apenas 30% do universo, mas que representa mais do que 98% dos valores em disputa. Só para a gente encerrar, então, secretário, o objetivo geral de todas essas medidas que a gente conversou aqui é aumentar a arrecadação do governo, estimular as empresas. Qual é o objetivo principal?
O objetivo principal é tratar adequadamente o bom contribuinte, né? Porque a gente sabe que boa parte dos contribuintes que têm litígio com o fisco não tem litígio porque querem, tem litígio porque passaram por uma situação de dificuldade. Esses contribuintes que passaram por uma situação de dificuldade e hoje não têm capacidade de pagamento, o crédito é de difícil recuperação, nós estamos dando um forte estímulo para a sua regularização. Estamos dando desconto de até 50% nos pequenos valores, nas pessoas físicas, micro e pequena empresa, para regularizar a situação. E essas medidas também de agilização do julgamento no CARF também vão no sentido de prestigiar o bom contribuinte, aquele que quer resolver os problemas com o fisco. E, evidentemente, solucionar litígio implica também aumento da arrecadação. Então, o aumento da arrecadação é uma consequência da pacificação, da extinção do litígio. Esse é o objetivo do litígio zero. Tá certo. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Reajuste de bolsas de pesquisa assegurar a autonomia do Brasil na produção de matéria-prima para vacinas. Ações e medidas para que a ciência contribua para o desenvolvimento do país. Temas da entrevista exclusiva com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que você ouve daqui a pouco. Líderes de governos, empresários e representantes da sociedade se reúnem em Davos, na Suíça, a partir de segunda, no Fórum Econômico Mundial. O Brasil participa dos debates e está sendo esperada a presença de ministros como da Economia, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. O Fórum Econômico Mundial reúne todos os anos em Davos, na Suíça, lideranças do mundo inteiro. O objetivo é debater os desafios globais e buscar em conjunto soluções para problemas econômicos antigos, como a fome, a desigualdade e a falta de acesso à saúde. O meio ambiente deve ganhar um espaço importante no debate entre os líderes, como explica Adriana Ramos, especialista em políticas públicas socioambientais do Instituto Socioambiental. Já há alguns anos, o Fórum Econômico de Davos tem trazido essa temática climática e do enfrentamento das diversas crises no mundo, principalmente as crises ambientais, como um tema central. Por isso, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também vai participar do encontro. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima quer mostrar as ações que tomou nos primeiros dias de governo, como o planejamento para a criação, até março, da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Outro objetivo no fórum é atrair investimentos e mostrar o trabalho brasileiro com a produção sustentável, como destaca a ministra Marina Silva. Teremos algumas reuniões bilaterais que são altamente relevantes para o interesse do Brasil, não só em relação ao desmatamento, mas também em relação a investimento. O Brasil quer investir forte na bioeconomia, no hidrogênio verde, nós queremos parcerias para fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono, aonde o governo busca implementar ali a transversalidade nos diferentes setores de governo. Além da oportunidade de atrair investimentos para o Brasil, Carlos Milani, professor titular de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, afirma que a ida do Brasil ao Fórum Econômico Mundial também é uma chance do governo mostrar as intenções em relação à política ambiental. Muito importante para que o Brasil se apresente no sentido de ser um Estado responsável, ciente dos seus deveres, que criou pela primeira vez na história institucional do país um Ministério dos Povos Indígenas, que tem uma indígena não apenas na cabeça desse ministério, mas também uma indígena à frente da FUNAI revigorada. O Fórum Econômico Mundial vai ser realizado em Davos entre os dias 16 e 20 de janeiro. Na edição deste ano, o tema do fórum será Cooperação em um Mundo Fragmentado. O evento deve atrair 2.700 participantes de 130 países. Reportagem Márcia Fernandes. A ciência como aliada no combate à fome. Participação de mulheres na ciência, recomposição do orçamento. Assuntos tratados pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em encontro na tarde de hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A repórter Gabriela Noronha conversou com exclusividade com a ministra após a reunião no Palácio do Planalto. Vamos ouvir.
Ministra Luciana Santos, o que foi destaque hoje nessa reunião com o presidente Lula? O presidente Lula está convidando alguns ministros nesse início, pouco de 12 dias de governo, exatamente numa perspectiva de buscar quais são as primeiras ações, iniciativas das determinadas pastas. Nós tratamos da recomposição orçamentária do Ministério, na medida em que a ciência vai ter vez no Brasil. E então ele toma a decisão de revogar uma medida provisória que contingenciava os recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia até 2026. Esses fundos setoriais da ciência e tecnologia, eles são oriundos da Lei do Bem e da Lei da Informática, que possibilitam o financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Uma outra iniciativa importante, são questões relacionadas ao CNPq e CAPES, que nós estamos fazendo esse estudo junto com Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e com a CAPES, numa perspectiva de fazer o reajuste das bolsas que estão congeladas há 9 anos. Também nós debatemos o assunto em torno das comemorações do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde nós vamos debater esse programa que é oriundo de Pernambuco, do CETEM de Pernambuco, são as futuras cientistas, alunas, meninas do ensino médio que se habilitam para receber essas bolsas, e a resultante é muito positiva. 70% dela passaram no vestibular e mais de 80% foram para as carreiras de ciência e tecnologia. Então, um estímulo muito grande às cientistas, às jovens cientistas. E, ministra, entre as prioridades à frente da pasta estão o acesso de jovens à universidade e também a inclusão de meninas e mulheres na ciência. A senhora já citou aí um programa, outras iniciativas serão tomadas. Também é uma prioridade do governo agora esses dois assuntos? Sim, inclusive nós temos uma experiência muito exitosa no Recife, que se chama um programa Embarque Digital, que promove e estimula a participação de jovens. No caso, um corte racial, metade das vagas ofertadas são para negros, negras, pardos e pardas, E o desempate é de gênero, As meninas terão prioridade para a ocupação dessas vagas, que tem o objetivo de formar pessoas nessa área de programação. Nós temos um déficit muito grande de oferta de mão de obra para essa área de TI. Nós temos só o exemplo lá do Recife, que é o Porto Digital, nós temos 340 empresas e 2.500 vagas ofertadas e não tem pessoas aptas a ocupar essas vagas. Então a nossa proposta é fazer o chamado embarque digital e dar isso em escala nacional. São cursos de tecnólogo de nível superior de 2 anos e meio. E a gente então vai formar uma leva de pessoas nessa área tão dinâmica e tão estratégica que é a área de tecnologia da informação. E com as políticas sociais, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pode colaborar agora nesse momento do Brasil? A gente pode colocar a ciência a serviço do combate à fome. E é preciso produzir experiências na agricultura familiar que dê mais potência à produção de alimentos, tanto do ponto de vista qualitativo como soluções para intempéries, o semiárido e outras regiões que tenham dificuldades de que a produção alimentar possa estar à altura daquele desafio daquela determinada região. Então, essa é uma prioridade também que nós estabelecemos nessa conversa hoje com o presidente Lula. Eu conversei com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Vamos em frente. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O TCU divulgou nesta segunda-feira, dia 9, uma nota em que expressa solidariedade às autoridades legitimamente constituídas
que foram alvo de agressões no último domingo. Em nota, o tribunal assume o compromisso público de contribuir com a responsabilização dos grupos que idealizaram, financiaram ou executaram os atos de violência contra o patrimônio público, bem como daqueles que, por omissão, contribuíram para as ocorrências. O Ministério Público, junto ao TCU, propôs a adoção de medidas para auxiliar na apuração dos fatos, como a realização de oitiva da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e a solicitação de informações à Polícia Federal. Leia a nota completa em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade.